Se o futuro ainda não existe, já pensou que você pode ajudar a criá-lo? E se não se sentir preparado, sabia que é possível desenvolver novas habilidades? O que você faz quando percebe que o conhecimento que tem é antigo? Você consegue orientar uma criança sobre o que ela quer ser quando crescer? Como reage quando a inovação impacta a sua vida e os seus negócios? Qual a sua atitude diante de tantos desafios e novas realidades? Com palestras, cursos, oficinas, consultorias, exposições e estudos, a Casa Firjan conecta você às perguntas do agora e te ajuda a desvendar as respostas. Casa Firjan. Viva o futuro hoje. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Summit Firjan IEL, Festival Futuros Possíveis da Casa Firjan. Eu sou a Karen de Souza, sou jornalista, estarei e estou com você nesse evento, já estou aqui desde ontem e é uma alegria estar participando desse evento juntamente com você. Também é muito bom saber que você escolheu participar com a gente, né? Com tantas opções, você escolheu estar com a gente aqui novamente. Muito obrigada, viu? Olha só, antes de começar, você já sabe provavelmente, mas é sempre bom reafirmar, a gente está tomando todo o cuidado. Nós estamos aqui na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, com uma equipe reduzida, mas estamos tomando todos os cuidados e seguindo todas as recomendações de segurança e sanitárias, tá ok? Gente, ontem no primeiro dia dessa edição foi especial, foi ótimo, foi super interessante, conteúdos relevantes, importantes e com certeza conteúdos que farão diferença na vida de quem está participando com a gente, né? A gente conversou sobre como desenvolver uma liderança para o futuro. E hoje não vai ser diferente, os conteúdos também são muito relevantes, muito interessantes e a nossa proposta hoje é fazer uma ponte, né, entre os sinais fortes e os fracos. A gente quer focar na importância dos estudos de futuro, refletir sobre como adaptar as escolhas do presente para determinar os nossos futuros, falar também sobre o papel social das empresas na construção de futuros desejáveis e vamos ser inspirados pelas macro tendências de 2021, 2022 do Lab de Tendências da Casa Firjan. Ainda tem mais, hein? Todos os dias do nosso evento, no final, ao final do ciclo de palestras, a gente tem uma experiência imersiva que é super interessante, você está mais que convidada e mais que convidado a participar. Essa experiência imersiva é uma parceria feita entre a Casa Firjan e a companhia de teatro Pequeno Ato. O nome dessa experiência é o Futuros Possíveis. Eu não vou contar exatamente o que acontece, ontem tive a oportunidade de participar e é muito legal mesmo. Conta aí com a arte, né? Ela é muito interativa, então quem participa debate os caminhos e as escolhas que devem ser feitas pelo grupo. E também é uma ótima oportunidade, minha gente, de vocês fazerem um networking, já que dessa vez não vai ser possível se reorganizar, né, se reencontrar aqui na Casa Firjan. Então é uma ótima oportunidade, viu? Logo depois do ciclo de palestras, lá por volta de 8h30 da noite, começa a experiência imersiva e nos 4 dias de evento você pode contar com essa participação, pode participar, tá bom? Olha, todos os dias a gente também tem uma frase inspiradora. Antes de começar aqui, antes já tinha uma cartela com a frase do dia e eu quero repeti-la para você deixar isso bem gravado e também se sentir inspirado e inspirada, tá bom? Olha, pensar sobre futuros nos prepara para agir de forma ética e responsiva. Em outras palavras, pensar sobre futuros hoje nos prepara para fazer história amanhã. Essa é a nossa frase do dia. Olha, e vamos começar hoje, não será uma palestra, a gente começa com um painel, já vamos começar com uma conversa aí entre os nossos convidados. A gente recebe aqui o Breno Strassman, que é diretor executivo da Mercur, o Thomas Eck-Smith, que é cofundador do Capitalismo Consciente Brasil, e a Marta Pinheiro, que é diretora de ESG da XP Inc. E para mediar essa conversa, a gente conta com o Antônio Lima, que é analista sênior de conteúdo da Casa Firjan.
Para esse tipo de conversa, para todos, né? A gente está contando, ontem a gente teve uma participação muito legal de todo mundo que acompanhou a gente, enviando perguntas pelo chat. E agora, não faça diferente, viu? Envie suas perguntas pelo chat, porque essas perguntas já podem ser incorporadas à conversa e isso torna, além de muito dinâmico, enriquece mesmo o debate, viu? Olha só, vamos lá, sem mais delongas, com vocês, o painel As Empresas que o Futuro Precisa, novos parâmetros para os negócios. Muito obrigado, Karen. Boa tarde a todos. Daremos início, então, a esse painel sobre novos parâmetros para os negócios. 2020 tem sido um ano de grande mudança no contexto global derivada da pandemia do novo coronavírus, né? A Covid-19 tem tido impacto direto na conscientização e no engajamento de questões ambientais e sociais, pois a crise de saúde está diretamente relacionada à crise ambiental. Com isso, este ano tem acelerado diversas tendências, e a sociedade está desejando um novo mundo. Para atingirmos um futuro desejável, é necessário tomar ações no presente. O que fizermos hoje terá impacto para a sociedade e para as gerações futuras. Então, estou aqui com o Breno, Tomás e a Marta. Vou solicitar para que cada palestrante se apresente rapidamente, de 5 a 10 minutos, e faça uma explanação. E depois a gente abre aí para as dúvidas. Com a palavra, primeiramente, Marta. Olá, boa tarde, um prazer estar com vocês aqui nesse painel. Obrigada aí, Antônio, Casa Firjan, pelo convite, aí os panelistas Tomás e Breno também, vai ser um prazer a gente falar um pouquinho aí de futuro essa tarde. Contando um pouco de mim, eu estou na XP há 4 anos, né, estava responsável por área de Business Development e esse ano a gente resolveu criar a diretoria ESG, com o intuito de fato, focar e dar mais intensidade, tanto às atividades internas, quanto que a gente tem feito aí de provocação e inspiração para o mercado financeiro. A ideia é que a gente consiga cada vez mais se tornar referência, né, e evoluir nas práticas ESG, olhando para a XP como uma organização, né, uma instituição, e nos preparando aí para o futuro, né, que eu acho que é o tema aqui do que a gente veio falar hoje, mas também como é que a gente consegue provocar isso dentro do mercado que a gente está, né, dentro de todos os stakeholders aí com quem a gente se relaciona. Então, a gente vem também fazendo uma série de ações, né, de educação sobre o tema, informação, bastante conteúdo, como que a gente pode levar ESG de uma forma democrática em investimentos, dar acesso a produtos, a serviços. Então, são bastante iniciativas aí que a gente tem feito para conseguir trazer o tema, falar mais. Acho que cada oportunidade que a gente tem para falar do assunto é enriquecedora, é esclarecedora, tem muitas dúvidas ainda em torno do que são essas 3 letrinhas, né, qual que é a diferença que elas fazem, como que as pessoas identificam, como é que os investidores podem olhar para as empresas, para os investimentos e, de fato, entender aonde o dinheiro deles, né, tá sendo colocado, aonde está fazendo a diferença, ou então também como que as crenças e os valores, né, que as pessoas têm também podem se traduzir aí nos seus investimentos. Então, acho que dentre as várias ações aí que a gente tem feito, tem toda essa parte, né, que a gente chama aí da parte mais externa de mercado, que é a parte de educação, de produtos, toda a parte de serviços. E olhando para a XP, tem uma série de ações também relativas aí desde a parte de governança, a parte de diversidade e inclusão. Então, a gente vem tratando esse tema mais fortemente aí ao longo dos últimos meses. Como que a gente consegue trazer equidade de gênero? A gente fez um compromisso aí, setou um target também, espera conseguir inspirar outras empresas aí a seguirem esse caminho, e a gente vem fazendo uma série de ações. Posso ir contando aí ao longo da nossa conversa. Perfeito, muito obrigado, Marta. Com a palavra agora, Breno. Oi, Antônio, Marta, Thomas, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com a Casa Firjan, agradeço muito o convite e gostaria de conversar um pouco com relação à Mercur S.A. Não sei, Antônio, se a gente rola alguns slides ou eu sigo na fala daqui para frente. Bom, a Mercur S.A. é uma empresa localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul,
com aproximadamente 100 anos de vida, de existência, né? Podemos passar para o próximo slide. E é uma empresa que ela iniciou a sua história, né, através da manutenção de pneus, e gradativamente ela foi, então, fazendo também uma série de produtos com a principal processo e matéria-prima da borracha. Ok? O seu mercado de atuação hoje é principalmente dedicado à saúde e à educação. Ela já teve outros negócios e ela veio, então, centralizando essas atividades em 2 negócios, né? Sendo que ambos desses 2 negócios, eles são bastante diversificados também. Em determinado momento, a Mercur, através de análise dos seus valores, né, isso conduzidos muito pelos acionistas, ela se perguntou qual o seu papel no mundo sendo uma indústria. Ou seja, principalmente a reflexão a partir de um questionamento do porquê fazemos o que fazemos, como fazemos e a partir do que pensamos o que estamos fazendo, né? Ou seja, que legado essa organização, através da sua atuação com diferentes stakeholders, consegue contribuir com a sociedade, né? E também como é que ela se relaciona e a partir de que interesse é esse dessa indústria com todos os seus stakeholders. A visão da Mercur 2050, ela é uma visão expressa, então, principalmente nas relações que valorizam a vida. Essa visão ela foi constituída através de um colegiado, né, de pessoas com representatividade em toda a organização, de diferentes processos, de diferentes áreas de atuação, e culminou então com essa expressão. É com isso que nós olhamos do momento que estamos agora para o momento 2050. Né? Por que 2050? Porque ele quebra essa relação de um olhar para o presente. Ele coloca uma inspiração do que é um vir a ser. Então, é algo que está sendo construído na medida em que a gente vai se aproximando com o 2050. Nós temos alguns direcionamentos da organização e eles são voltados a umas premissas que nós temos a partir dos direcionadores, né? Esses direcionadores são os valores, são os princípios e eles possuem basicamente os seus pilares. Esses pilares são os pilares ambientais, o pilar econômico, o pilar humano, o social e da sustentação. Nesses, a gente encontra o que nós chamamos dos macro desafios, e os macro desafios com os respectivos indicadores. Então, são como macros desafios que resumem esses direcionamentos, a regeneração do ecossistema na natureza como sujeito, né, e pessoa, a valorização e a geração de valor sustentável economicamente, a valorização da vida e suas relações, o estímulo ao fortalecer iniciativas locais e qualificar e manter as estruturas. Então, nesses direcionamentos estão expressos como nós conduzimos isso e como nós entendemos que nós podemos atender às premissas dos nossos direcionamentos, que são os nossos princípios e os nossos valores. Aqui uma expressão rápida do sistema, né, de cocriação da Mercur, em que na sua trajetória ela vinha com uma gestão baseada em unidades de negócio, ela passa a ter uma versão para processos que continuam existindo e ela migra então agora para uma gestão mais baseada em projetos, ou seja, ela desconstrói uma estrutura hierárquica por unidades de negócio e se permite experienciar, desde 2009 para cá, por uma gestão mais distribuída, por uma gestão que associa processos a projetos com representação das áreas ou que nós chamamos de stakeholders internos da organização e a sua relação com os stakeholders externos.
aqui brevemente algumas das principais iniciativas que nós estamos desenvolvendo, né? Origens Brasil, a Borracha Nativa, o Laboratório de Inovação Social e uma parceria que nós temos, que Criança Esperança, com o Instituto Alana, voltado principalmente à educação de jovens e crianças. Uma breve referência, né? Nós fizemos mais recentemente Narrativas Merco, que conta toda a história e essa trajetória da Merco no que nós chamamos a virada da chave de gestão, e ele se encontra disponível no site, aberto a todos que quiserem realizar uma consulta. É por aí, Antônio, uma breve introdução da Merco S.A., né? Um mundo de um jeito bom para todo mundo, que é o nosso mote da nossa visão e do nosso posicionamento. Excelente, Breno, muito obrigado. Com a palavra agora, Tomás. Obrigado, Antônio, aí pela oportunidade, mais uma vez aqui com a Casa Firjan. Obrigado a Marta e o Breno também por participar dessa conversa. Eu sou Thomas Heckschmidt, eu gosto de me apresentar como pai da Gabriela, marido da Ana Maria e o entusiasta do capitalismo consciente, né? E aí muita gente pergunta, mas e o resto? O resto é obituário, é o que a gente fez, o que importa é para onde a gente vai, né? Então, se alguém quiser, trabalhei 10 anos no mundo corporativo, depois 10 anos em consultoria, viajando por 20 países. O meu terceiro ato foram os últimos 10 anos trabalhando, empreendendo. Então, começando meu negócio foi quando eu descobri capitalismo consciente, que, na verdade, é a filosofia natural de empreender. Todo mundo que empreende, empreende para fazer o bem. Ninguém empreende para fazer o mal. Todo mundo empreende para começar a melhorar alguma coisa. E o que a gente não sabe é que isso é uma metodologia, isso é um modelo de abordagem, uma filosofia de negócio. E quando a gente reconhece que isso é uma filosofia de negócio, fica mais difícil de desviar, né? De deixar o ego tomar conta, de olhar resultado de curto prazo. Então, entendendo essa filosofia, que é natural do empreendedor, você garante o sucesso de longo tempo, né? De longo prazo de uma organização. Eu sempre gosto de tratar, né? Hoje, esse ano faz 50 anos daquele anúncio fatídico do Milton Friedman, Prêmio Nobel da Economia, que disse que o único propósito da empresa é gerar lucro para os acionistas, né? Hoje a gente percebe que, desde o início do século, vários movimentos começaram a repensar o capitalismo, várias ideias começaram a surgir, e mais forte que isso começou a entrar para o mainstream. Então você tem um cara como Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, que tem uma carteira de 7 trilhões de dólares de investimento, avisando presidentes de empresas de capital aberto, falar, eu só vou investir quem tem plano de longo prazo, quem está regenerando o ecossistema, não está extraindo do ecossistema. Aí você pega, no ano passado, a turma do Business Roundtable, 183 CEOs, que representam 30% da valorização da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, assinaram um manifesto dizendo que a gente vai focar nos stakeholders, no cliente, no fornecedor, no funcionário, na comunidade, além do acionista, né? E recentemente, no começo desse ano, você escuta Davos falando de stakeholder capitalism. A gente precisa gerar valor para todo o ecossistema, né? E a importância disso, né? As empresas fortes hoje no mundo, se você olhar as 3 maiores em valuation, Amazon, Apple e Google, são mais de $1 trilhão, são ecossistemas. Elas não são um produto ou um serviço, elas são um ecossistema. E a força de um negócio está na força do seu ecossistema. Quando a gente fala da natureza, aqui a natureza está degenerando, o ecossistema está degenerando. Você perde uma espécie, outra espécie, parece que o sistema todo desmancha, entra em colapso. Então, os nossos negócios, se a gente começar a olhar mais como um ecossistema, a gente vai conseguir criar soluções e negócios mais resilientes, mais fortes e com maior longevidade. Então, o que é esse tal de capitalismo consciente? São 4 princípios. Propósito evolutivo, né? Por que o negócio existe? Muita gente começa a empreender, mas não tira aquela emoção do coração do empreendimento e passa para uma frase, para uma ação que todo mundo compreende.
O segundo elemento é você reconhecer a interdependência, criar uma conexão com todos os seus stakeholders, né? Entender que tipo de valor você gera para cada um dos stakeholders. O terceiro elemento é você transformar isso não numa relação utilitária, mas num movimento, numa cultura responsável, uma cultura que efetivamente transforma a sua ideia num comportamento coletivo a favor da sua causa. E, por fim, tudo isso começa com uma liderança servidora, o líder que serve à causa e não serve ao curto prazo, ao ego, ao resultado, ao dinheiro, então serve a algo maior. Então, esses 4 elementos, quando a gente tem clareza deles e começa a trabalhar, a gente começa a evoluir a organização e criar mais força, não só em resiliência, em qualidade, mas em resultado financeiro. Os nossos estudos mostram que, em longo prazo, empresas que praticam isso geram até 7 vezes mais resultado financeiro do que a média de mercado. E o mais bacana disso, tem outras ideias aí mais avançadas, o pessoal fala de empresas reinventando organizações, do Frederic Laloux, empresas de autogestão. Capitalismo consciente, as ferramentas, os princípios, é para levar uma organização para a autogestão. Quando você vê a história da Merkur, é muito claro como a liderança falou, não somos chefes ou diretores, somos facilitadores. Como é que a gente muda? É uma organização que entende o seu propósito, entende a integração com o seu ecossistema, a interdependência, stakeholder, cria uma cultura e os líderes estão lá para servir ao ecossistema. Então você percebe que uma empresa, através do capitalismo consciente, evolui para um nível de autogestão, um nível do que a gente chama, que o Frederic Laloux chama, um nível de teal organization, né? E então essa intenção natural do ser do empreendedor de criar, de empreender, quando a gente tem clareza desses princípios, a gente se mantém mais forte nessa jornada. E assim, como é que eu consegui descobrir isso? Errando. Porque cada história, cada empreendimento meu, eu tive meus erros e fui identificar depois com a filosofia do capitalismo consciente, falar, aqui eu errei nisso, aqui eu errei nisso, aqui eu errei nisso. Então é muito claro quando você começa a entender essas ferramentas, esses mecanismos, entender a evolução do capitalismo, né, que ele pode ser uma boa ferramenta, não só de produção, mas de distribuição de riqueza. O que a gente precisa é estar mais atento, não só cumprir, compliance já não serve mais. A gente está no nível que a responsabilidade está muito além do compliance. Compliance é a mesma coisa que falar, o Trump falou um dia, numa entrevista, eu gosto de cumprir a lei. Falou, não é gostar de cumprir a lei, isso é o básico. A gente tem que cumprir compliance e ir além agora. A responsabilidade da iniciativa privada hoje é muito maior do que só gerar resultado para o acionista, ou talvez só gerar valor para as partes interessadas, para o stakeholder. A gente tem que começar a continuar nessa jornada de resolver problemas sociais. Os empreendimentos começam com a intenção de resolver um problema. E se você não estiver resolvendo um problema, você provavelmente está do outro lado causando um problema, né? Deixo até um convite aqui. A gente lançou esse ano um livro Jornada ao Capitalismo Consciente. Foi best-seller, primeira linha, né? Best-seller na Amazon durante todo o mês de outubro. Ainda deixamos aí com preço de R$ 4,99 para realmente acessar mais pessoas, para que a gente consiga levar essa filosofia a mais gente. É um livro que ajuda você até pensar, fazer exercício, parar, pausar. Então, tá aí o convite. O livro é um e-book de R$ 4,99. Até o final do mês, todos os depoimentos postados na Amazon vão concorrer a uma cópia impressa. Então, uma cópia impressa autografada, com dedicatória. Vamos estimular a curiosidade dessa metodologia, dessa filosofia de negócios mais conscientes. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Excelentes considerações também. Achei muito interessante esse painel, porque a gente teve primeiro a visão da Marta, né, de uma grande instituição financeira que está puxando todo um setor com essa questão da ESG, enfim, trabalhando com essa questão da transição do shareholder capitalism, né, do capitalismo shareholder para o stakeholder capitalismo, com essa preocupação aí nas questões sociais, ambientais e governamentais. A gente teve uma empresa que fez, a do Breno, que fez uma transição há mais de 10 anos atrás,
teve um turning point em que se preocupou cada vez mais com a visão interna, com a preocupação aí das empresas, e o Tomás aí trazendo toda essa questão aí do capitalismo consciente, de reconhecer a interdependência e do ecossistema como um todo, né? Da gente ter essa preocupação com o ecossistema, que isso gera valor para as empresas. Eu estou aqui com uma pergunta aqui para vocês, como é que uma empresa, uma pequena e média empresa, poderia fazer um planejamento estratégico, contemplando uma construção para um futuro desejável. Nesse cenário aí que vocês desenharam, como é que uma pequena e média empresa poderia fazer esse planejamento? Se planejar aí para esses novos tempos. Posso começar. Eu acho que o que falta quando a gente fala de planejamento de longo prazo, a gente vê muita ficção científica, né? O que é ficção científica? Lembra dos Jetsons, um desenho animado que a gente ia ficar em casa, as coisas ia trabalhar de casa, ia estudar de casa. Está acontecendo, né? Em plena pandemia, estamos vivendo uma vida de Jetsons, não com todos os equipamentos, mas muita coisa é criada a partir da criação de uma ficção científica. A gente precisa começar a olhar o planejamento de uma instituição, de uma organização, com um olhar de uma ficção social. O que vai ser criado a partir da existência do nosso negócio dentro da comunidade que nos acolhe? Que ficção social está sendo criada a partir do valor que a gente gera, né? Vai continuar existindo pobreza, discriminação, ou a gente vai, através da nossa entidade, da nossa organização, criar uma ficção nova, uma ficção social onde o mundo seja melhor? Porque hoje o grande desafio, a gente fala muito esquerda-direita e tentar, em inglês, você fala, achar um common ground, né? Um meio termo. Em vez de procurar o meio termo, a gente tem que procurar um higher ground, algo mais elevado que nos una como comunidade, como humanidade, porque puxar para um lado para o outro não funciona mais. A gente tem que partir para um outro nível de consciência e achar esse espaço de harmonia coletiva e falar, para lá que a gente vai. Isso é criar uma ficção social. Porque se você cria uma ficção social e as pessoas falam, não, isso é ruim, então não é uma boa ficção social, né? É um Mad Max. Então vamos criar uma ficção social que realmente atenda às necessidades, às demandas, aos desafios que a gente tem hoje na sociedade, nas nossas comunidades, para realmente criar planejamento, criar visão e criar uma convergência de interesses a favor dessa ficção social. Perfeito. Muito obrigado, Tomás. Breno e Marta querem complementar alguma coisa? Posso complementar. Eu já recebi esse questionamento uma vez, né? Falar assim, pequenas e médias empresas, né? Você fala, puxa, isso quando você chega num tamanho em que talvez você não brigue ali pela sua existência, né? Todo dia pensando no caixa da empresa, e isso é teu foco principal, né? Aí que você pode passar a ter esse tipo de preocupação. Eu acho que a gente consegue ter isso nas pequenas ações do dia a dia, assim. Então, eu acho que para pequenas e médias empresas, acho que começar pensando, de fato, o que pode ser diferente, desde ali de um processo de contratação, desde você, um relacionamento com o fornecedor, como é que você pode começar a pensar e a trazer essas características e práticas, né, olhando para ESG, para o seu negócio, porque isso vai te trazer resultado, né? Então, quando você fala, por exemplo, de diversidade, você está buscando uma equipe mais diversa, é comprovado que você tem mais inovação, você consegue aí uma performance, né, de competências diferentes, e muito provavelmente vai te fazer falar com um público maior do que se você ficar ali com um bias muito forte. Então, acho que isso no dia a dia vai te trazer resultado. A mesma coisa quando você olha ali para fornecedores, se você busca ali estar com fornecedores que tenham, né, a mesma convicção ou as práticas ali super alinhadas, você pode evitar algum tipo de problema, né, seja problema de imagem, seja algum problema de qualidade de produto, de serviço. Então, eu acho que fazendo uma reflexão, né, do dia a dia, como é que você vai trazendo isso, né, e a isso
tá nas decisões que você faz na sua empresa, e não só necessariamente ali você falar, agora, né, que eu já tenho um tamanho tal, eu vou começar a pensar nisso. Eu acho que, não, pelo contrário, as empresas que já trazem isso na natureza, ou até que trazem isso no seu modelo de negócio, muito provavelmente elas vão estar ali no futuro, porque a gente sabe que os consumidores, né, as gerações, elas estão trazendo outros valores, né, então quando a gente olha, por exemplo, uma geração Z, né, que está chegando aí tanto no mercado de trabalho, no mercado de investimento, né, que a gente olha, são pessoas que têm valores diferentes, né, e estão buscando coisas diferentes das gerações anteriores, né, então quando você olha para frente, as empresas que conseguirem se posicionar para atender esse tipo de cliente, esse tipo de demanda, entender o que essa população, né, ela está requerendo, né, nesse sentido também de um consumo mais consciente, né, um capitalismo aí muito mais amplo, né, eu acho que aí você vai estar construindo seu futuro melhor. Então eu vejo um caminho super feliz aí para pequenas e médias empresas refletirem como que nas pequenas coisas ali do dia a dia, das decisões que elas tomam, como elas podem ir trazendo esse pensamento aí para o seu negócio. Perfeito, muito obrigado, Marta. Breno, você gostaria de ter algum comentário sobre essa questão? Gostaria, Antônio. Eu acho que a tua pergunta, embora ela venha bem pontual, né? A minha impressão é que a gente precisa considerar contextos, cenários, inclusive as dimensões. Eu acho que o Thomas trouxe alguma questão de dimensão das organizações, né? Isso é muito importante. E o momento que cada organização se encontra na sua fase de planejamento, né? Com relação a pequenas e médias empresas que iniciam o seu negócio, eu penso que isso precisa emergir, quer dizer, a partir da identificação de alguma necessidade, de uma paixão, né? E também como é que eu identifico que essa necessidade ela realmente é premente, ela ao invés de uma necessidade, ela é uma carência da qual eu possa contribuir efetivamente com algo diferenciado. Bom, aí provavelmente existe uma intenção com uma profundidade, com um valor diferenciado, né? É uma tendência muito grande no planejamento das empresas a gente adotar um sistema competitivo, né? E não ter esse olhar colaborativo no sentido solidário. A partir de algo que eu entendo, que eu identifico, eu me desloco com essa comunidade, eu converso com essa comunidade e a partir dali eu começo a desenvolver um planejamento com essa comunidade, né? Com todos esses stakeholders que constituem essa comunidade. Nesse planejamento, eu diria que há várias formas de planejamento. Nós normalmente traduzimos isso como planejamento estratégico, mas será que nós não temos que identificar nesses modelos de planejamento estratégico e desenhar os próprios planejamentos que esses ecossistemas, na relação entre eles, possam desenhar um fluxo que seja pertinente àquilo que eles entendem que podem chegar próximo aos seus propósitos, né? Seria mais um planejamento participativo, né? Um planejamento solidário. Então, nós normalmente navegamos em modelos e formas muito tradicionais de planejamento, né? Quando a gente fala, como é que a gente pode buscar isso? Outra coisa, a partir da identidade, de uma carência, de uma necessidade, que vem através do desenvolvimento de alguns talentos, que vem através do desenvolvimento daquela paixão, como é que nós vamos dar continuidade disso com olhar, e acho que o Tomás trouxe lá, de interconexão, eu traria de interconectividade, aliás, eu acho que o Tomás trouxe de interdependência, eu traria de interconectividade, justamente nessa relação, e isso a Marta também tem, dessa conexão, ou como é que isso está conectado às questões ambientais, sociais, humanas, né? Como é que eu enxergo isso como um todo, mesmo sabendo que são partes bastante distintas? E o processo educacional e a preparação das pessoas é muito relevante. É mais importante, penso eu, nessa experiência que nós estamos tendo com a Merco, na construção desse novo olhar da Merco, a reflexão do que queremos fazer e como queremos fazer, do que na realidade já exercer e colocar para rodar o planejamento, né? Na desconstrução de um modelo já existente, bom, aí nós falamos de provavelmente doses muito grandes de reflexão e de reaprendizagens
voltados principalmente e a partir, no nosso entendimento, né, do que pode ser uma alfabetização ecológica, para daí então nós chegarmos em outras instâncias que possam considerar indicadores e referências diferenciadas para aí a gente começar a descrever, a moldar esse planejamento. Quanto mais o planejamento tiver a identidade da organização, melhor, e a consideração da inserção dele com a comunidade, sendo isso co-construído, melhor será o exercício e será a resiliência desse planejamento nas diferentes etapas que ele vai passar. Muito obrigado, Breno. A Karina e a Natália participaram aqui com perguntas também nessa linha das pequenas e médias empresas, com a questão que vocês acabaram de mencionar, da implementação das práticas de ESG e alguns pontos aí de como implementar esse planejamento estratégico. A gente teve aqui uma pergunta da Ana Souza sobre o erro não é tão bem recebido no ambiente corporativo. Empresas de futuro entendem o erro de forma diferente. Vocês têm algum comentário sobre isso? Posso falar aqui? Bom, a gente tem uma cultura de erro na XP, né? Então é até difícil um pouco falar que é diferente aqui, de incentivar. Acho que tá aberto aí a tentativas, né? E ver caminhos diferentes. Acho que faz bastante parte aí da nossa cultura, de um processo de inovação. Então acho que é algo bem importante que funciona dentro do contexto aqui. Eu acho que mas tem erros e erros, né? Eu acho que quando a gente está falando aí de algo que a gente agride, né? Não só a empresa, né? A nós mesmos ou, né, a nossos acionistas, e quando você está aí nos negócios fazendo tentativas de caminhos, né? Outra coisa é você ter desatenção, ou então você ter um descuido e causar um dano muito maior aí, né? Então, não sei, só separando aqui, talvez, para não deixar um lugar para o erro ter a característica ali de desculpa, né? De algum deslize. Eu acho que a gente está sempre suscetível a erro, somos seres humanos aqui, e somos nós que formamos as empresas, né? E o importante, eu acho que também acontecendo, a gente se posicionar, entender que errou, assumir o erro, né, e ir logo para a ação ali, para reparar aí o dano que tenha sido feito. Então, eu acho que é um pouco essa lógica que a gente tem aqui, tanto para um processo de criação e de entendimento, né, do nosso processo de serviços, de produtos. Então, como é que a gente vai testando e entendendo se está dando certo, se não está dando certo, e aí se não dá certo, como é que a gente também reflete e consegue, né, voltar ou então tomar uma outra direção, né? E aí também acho que quando a gente amplia um pouco para ações que possam impactar, né, várias pessoas, como é que a gente também tem um cuidado aí de assumir a nossa responsabilidade e aí buscar algum caminho para minimizar o impacto desse erro. Tomás, você queria acrescentar? Sim, acho que o que é legal dessa coisa do erro, e a Marta trouxe muito bem isso, porque isso faz parte do quê? Do estilo de liderança, né? E a cultura que você cria na sua organização e o espaço de segurança psicológica, né? Isso é para cima do erro, como é que ele ocorre ou deixa de ocorrer. Mas do erro para frente, o que é mais importante não é o erro, se a gente aprendeu ou deixou de aprender alguma coisa. O erro faz parte do processo, todo mundo erra, e algumas organizações escondem o erro, ou culpam o outro, jogam para um lado, jogam para o outro, e esse é o grande problema, porque a falta de segurança psicológica é uma cultura realmente decadente, e é uma liderança que vencida, é a liderança do século passado. Quando a gente fala de futuros possíveis é isso, que tipo de liderança a sua organização tem, que tipo de cultura você fomenta, que tipo de segurança psicológica você oferece para a pessoa falar, errei, aprendi isso, compartilhei o erro para que ele não seja repetido, nem por mim, nem por outros colegas, né? Então isso tudo é o quê? Como é que a gente cria uma organização que está em constante aprendizado? Se você não erra, você não aprende, você não expande sua consciência, você não melhora.
Acho que o erro é o experimento, né? A forma, tudo é como você coloca isso, né? Se você colocar como um experimento, o experimento pode dar certo ou pode dar errado. E no final você decide se você continua ou aborta aquele experimento. Então o erro tem outras formas de ser abordadas e principalmente a forma que a organização promove esse tipo de situação determina como ela vai crescer ou como ela vai deixar de crescer. Eu trabalhei para uma empresa que chamava Kodak, que não existe mais, era uma marca icônica no mundo, né? O Oscar era celebrado no Teatro Kodak, né? Tem gente que não sabe nem o que significa isso, mas tinha plaquinha no mundo inteiro, era a melhor posição para tirar uma foto, era no Kodak Moment, né? E por quê? Mudou a cultura, não podia errar, era protetora, escondeu a inovação, não, isso aí vai estragar o nosso negócio, sumiu. Então, o grande risco dessas culturas, desse tipo de liderança do século passado, é você condenar a sua organização à morte. E a gente vê o renascer, né, a força que a Merkur trouxe de voltar à origem. Fala, por que a gente criou, por que os nossos fundadores criaram essa organização e recuperar essa essência e trazer a empresa para um novo nível de desempenho, um novo nível de performance. Perfeito, Tomás, obrigado. Breno, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu queria reforçar demais as falas da Marta e do Tomás, né? A questão de espaços de confiança, né? E do exercício, eu diria assim, muito do exercício de expressão, né? Que as pessoas se sintam tranquilas, que elas possam expressar, e principalmente de manifestação. E esses ambientes precisam ser construídos de um ambiente diferenciado de dialógica. Aliás, no corre-corre, em que tudo tem que ficar pronto muito rápido, né? Tudo é lean, tudo é exponencial, isso muitas vezes machuca e não respeita essa decantação reflexiva e essa dialógica tão necessária, né? Mas é indispensável que a gente esteja atento para criar esses momentos de diálogo, para criar esses momentos de reflexão, para criar esses momentos de expressão e manifestação, porque isso aí é, digamos assim, a fonte da criatividade, né? A fonte da interação, a fonte de propiciar o que está muito em voga hoje, ambientes que manifestem a sua diversidade. A gente dá voz e dá voz de igual em diferentes momentos, aliás, nos mais diferentes momentos da organização. Perfeito, muito obrigado, Breno. A gente tem aqui uma pergunta da Natane sobre como convencer gestores que ainda estão focados somente no lucro a adotar um sistema baseado no capitalismo consciente, né? Como é que foi esse processo na Merkur? E eu acrescentaria, qual foi o grande turning point da Merkur para realizar esse processo de transformação, assim, na sua opinião? Esse foi um processo difícil, ele não foi fácil, ele partiu em 2007, na visão do acionista, em que algo muito competitivo acontecia na organização. Então nós tínhamos nós na realidade brigávamos pelo melhor investimento possível em cada unidade de negócio. E isso começou a destoar dos valores. Através de uma consultoria em São Paulo, a MCE, nós fizemos um diagnóstico para entender que ambiente, e eu acho que é aquilo que o Tomás traz que é indispensável, a cultura nas organizações, como é que se situava a nossa cultura. E a partir de um olhar, na época, da sustentabilidade. E então se viu que a grande dificuldade que nós tínhamos era justamente essa hierarquia, essa centralização de tomadas de decisão e essa competição que nós tínhamos dentro da organização. Foi daí então que a gente desconstruiu esse modelo e começou a ter movimentos que eu mencionei lá no início através de processos, ou seja, as unidades de negócio passaram a ser uma unidade só, nós deixamos de ter as unidades e começamos a trabalhar em colegiado, ou seja, todas as gerências passaram a trabalhar juntas e todos os processos das respectivas unidades começaram a trabalhar juntas. Houve um momento de ruptura que foi em 2009, em que a gente comunicou que a partir de agora nós não temos mais chefes. A partir de agora nós vamos mais refletir do que ter respostas para qualquer coisa que nós temos que fazer. E nós vamos nos reunir em rodas de conversa, ou que nós chamamos aqui rodas de chimarrão, para escutar as pessoas e ver
o que nós podemos fazer, o que nós vimos fazendo, como nós vimos fazendo, por que nós vimos fazendo e como nós podemos ser, digamos assim, uma referência ou inspiração para qualquer outra atividade da empresa. Então, isso requer um grau de paciência maior, um grau de interação maior do que nós estávamos tendo, né? E, por consequência, isso envolve o acionista, né? Quando nós fizemos a virada da chave, nós iniciamos a conversar o que é opressão e o que é emancipação através de uma tecnologia social que nós fomos buscar em Paulo Freire. A participação do acionista foi fundamental, porque nós iniciamos com uma amostragem de 120 pessoas, e nessas 120 pessoas, desde os acionistas do conselho, que hoje continua conosco, é uma senhora de seus 80 anos de idade, né, até o acionista mais novo, assim como as pessoas de operação, a nível de gerência, a nível de direção, participaram desse processo de entendimento do que é a cidadania planetária e o que o lucro precisa ser uma consequência a partir do seu ancoramento no propósito da organização, num propósito que respeite aqueles pilares que eu mencionei, sejam eles econômicos, sociais, ambientais, humanos e de sustentação da organização. Então, o resultado, ele emerge a partir do propósito e o lucro passa a ser uma consequência, né? Eu imagino que eu respondi, se não, por favor, me ajudem. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Natália também sobre se vocês acreditam que os consumidores tenderão a optar por empresas ESG. Enfim, se vocês acreditam, quem gostaria de começar a falar? Marta, estou vendo aí. Eu acho que já começaram, né? Eu acho que essa opção, acho que quando a gente olha para produtos e serviços, né, a gente já vê até em alguns mercados a pressão do consumidor na cadeia, né? Então você vê no supermercado, eles param de consumir no mercado, que para de comprar, né, do fornecedor e assim vai. Então eu acho que sem dúvida essa pressão, né, essa escolha, ela já começou a ser feita. Eu acho que a tendência ela cada vez mais se afunilar e as pessoas conseguirem trazer dentro da escolha de consumo delas, né, os valores e aquilo que elas acreditam. Então, e para a gente, falando aqui do nosso universo de investimento, a gente acredita que também vai ser assim, né? Então, as pessoas vão buscar ali que os investimentos que elas façam estejam alinhados aos valores, ao que elas gostariam de fato, né, apoiar ou de se conectar, ou que entendem que estão produzindo um legado, ou então alinhadas aos valores que elas têm, e que vão muito provavelmente evitar ali o que elas consideram que não agrega, ou enfim, que elas não querem compactuar, vamos dizer assim, de alguma forma. Então eu acho que, sem dúvida, e aí o que as pesquisas dizem aí cada vez mais, eu li um recente artigo, acho que foi de um banco lá fora, que traz uma análise da geração Z, né, falando que é uma geração, por exemplo, que já consome menos álcool, né, bebida alcoólica do que as outras gerações. Então aí você já vê um valor embutido. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado europeu, já tem uma forte pressão, e aí falando de investimentos em relação ao consumo de produtos de couro, né, couro animal, enfim. Então tem uma série de exemplos aí pelo mundo, sempre muito relacionado, eu acho que a localização, a geografia, acho que cada cultura tem ali as suas escolhas, vamos dizer assim, né, então é muito local e regional. Se você vai para um país, né, ou uma outra região, isso tende a mudar, mas sem dúvida tem uma direção aí, na minha opinião. Perfeito, obrigado, Marta. Breno e Tomás, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho ESG faz parte de um processo de uma revolução muito maior do que só a revolução de compliance, né? Porque antes a gente tinha ISO 9001 e a empresa certificava, depois convidava os seus fornecedores, depois teve GRI, responsabilidade social. Isso nada mais é que uma evolução de controles do que a gente deve aceitar. Se você pensar, qual é o próximo passo, né? E é uma metodologia que você consegue comparar organizações, mas você pode evoluir ainda para sistema B,
né, que é uma certificação de empresas melhores para o mundo, não só empresas maiores ou... Não, é melhores. Então, você não tem o primeiro, você tem quem passou a linha de cumprir uma série de requisitos, né, que são públicos também, até mais, eu acho que até, talvez um pouco além do que a gente fala quando a gente fala de ESG, ou, se você quiser ainda um passo a mais, quando você começa a pensar na donut economy, né? O que é isso? Qual é o alicerce social que a gente, como negócio, devia oferecer, devia trabalhar, devia criar essa ficção social de um mínimo social que deveria existir para a sociedade. Tem gente que fala de salário, uma renda mínima, né, para todos os cidadãos. Eu não sei se é uma coisa que eu acredito muito, eu acredito em infraestrutura mínima. Quando você ganha o seu dinheiro, você tem a decisão de comprar a cachaça ou comprar o alimento para o seu filho, a moradia. Então, é uma série de coisas. Mas tudo isso são processos de evolução, a revolução da consciência. E só aconteceu o ESG, que se você olhar com um pouco de cuidado, ambiente, sociedade e governança. Antes a gente falava de pessoas, planeta e lucro. People, Profit e Planet. O que mudou para o ESG é que agora importa como eu ganho o meu lucro e o que eu faço com ele. Então, inclui governança, que é um nível mais abrangente, que é importante na própria evolução desses conceitos e na própria evolução da consciência das organizações. Algumas já passaram, estão lá na frente, já entendem isso de uma forma muito mais séria, muito além do compliance, e outras usam isso, ou a estrutura, né, os investidores, a gente usa isso como uma forma de carregar o resto, que não quer cumprir, ou quer ficar para trás. Então, tem gente que está na frente, mais adiantado o ESG, tem gente que a gente vai usar o ESG para o cara acompanhar a mudança, senão não vai funcionar. Então, essas ferramentas são fundamentais no processo de desenvolvimento da consciência e da liderança empresarial, da iniciativa privada. Obrigado, Tomás. Breno, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu concordo que é uma questão evolutiva e eu concordo que existem uma série de ferramentas em que as empresas hoje podem dispor e podem trabalhar esse olhar, né? No nosso entender, isso inicia independente da ferramenta. A partir do momento em que as empresas começam a se questionar, e não é por uma questão de uma onda social que está por aí, ou algumas tendências que estão por aí, a partir do momento que a empresa começa a se questionar as questões de bem-estar ou as questões de bem viver e consegue traduzir isso em um diálogo sobre a ética, ela vai descobrir, através dessa reflexão, através desse questionamento, o que seria, ou o que pode vir a ser uma organização mais coerente com aquilo que faz, né? Porque nós, de certa maneira, nós temos uma dependência muito grande, muitas organizações seguem determinadas ferramentas e perdem a sua identidade, ou confundem a sua identidade através da adoção dessas ferramentas que, de certa maneira, traduzem determinadas épocas ou traduzem a expressão de alguns grupos de empresa. A Merck tem uma definição que ela diz assim, ela é outra parada, ela liga seu radar, identifica essas diferentes ferramentas, traz para casa e vamos lá, agora vamos concriar. Vamos buscar fazer aquilo que caracteriza a organização e a sua relação com as partes envolvidas, né? Então, resumindo, eu acho que existem várias trilhas para a gente conseguir desenhar os nossos rumos, né? Cabe às organizações identificarem qual é mais conveniente, né? Muito obrigado, Breno. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso painel. Eu vou só trazer uma última pergunta da Luísa sobre ações com foco em ESG em empresas só serão possíveis a partir de uma mudança cultural? Qual é o papel da liderança nessa mudança? Enfim, essa última questão aí, se vocês quiserem comentar, para a gente avançar aqui. Quem gostaria de começar? Eu acho que ESG é um caminho sem volta. Da mesma forma que o GRI foi um caminho sem volta, tem gente ficando para trás, vai ter que dar um passo maior. Então, ou você acompanha o que o mercado está oferecendo de ferramenta, ou você ultrapassa, como a Merkur faz,
mas o papel da liderança é ficar atento, porque o que acontece? Se você não pelo menos cumprir a lei ou cumprir o que o mercado espera de você, você vai começar a ficar para trás. Porque o consumidor, além de olhar isso, ele está começando a olhar outros elementos que já está na frente. O consumidor está na frente. A gente que está tentando trazer o ecossistema de negócios para um padrão melhor. Mas se você não acompanhar este movimento como instituição, como líder, certamente você vai ficar para trás. Porque já tem muita empresa como a Mercur que já está na versão 2, 3, 4, avançar além do que está disponível, que é o ESG. Perfeito. Marta e Breno, gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu acredito, assim, que o papel aí da liderança, né, nessa jornada é fundamental, né? Então, acho que e que isso seja feito na cultura, de fato, da empresa. Então, eu não acredito que, né, a gente fala bastante aqui na XP que é algo que a gente quer, de fato, incorporar, né, integrar o nosso processo de decisão, os nossos processos, do jeito que a gente pensa, e não que seja, né, uma área ali apartada, né, que é a área em si, com as pessoas que trabalham ali, que têm afinidade com o assunto, enfim, que pensem e que façam. Acho que isso é a chave para o sucesso. Se você, de fato, começa a trazer isso e incorporar no dia a dia dos negócios, na forma de tomar decisão, como a empresa se manifesta e tudo mais, aí eu acho que a gente vai conseguir fazer a diferença. Obrigado, Marta. Breno? A grande dificuldade que nós encontramos hoje, e isso passa por nós como pessoas, e se nós como consumidores sabemos realmente o que precisamos, né? Isso navega muito na questão do consumismo, né? Então, o que é um consumo suficiente, ao invés das questões do consumismo, que hoje a economia e as organizações consideram atingir determinados padrões através de referências consumistas, né? Então, olhar para o que é consumidor, ou porque uma tendência o consumidor nos diga o que tem que se fazer, não necessariamente, né? A linha é tênue e principalmente nesse papel da liderança. Quer dizer, nós também nos questionamos o que é não haver uma liderança numa organização, onde a liderança ela emerge, ela é situacional, né? Onde você tem equipes multifuncionais, transversais, em que a liderança se faz a partir de uma expertise, a partir da contribuição que qualquer pessoa possa vir a fazer. E sim, no momento que você desenha a visão da organização, desenha o propósito, consegue ir delimitando, né, e combinando esses direcionadores e direcionamentos, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, o exercício da liderança, novamente, ele é uma consequência a partir dos princípios e dos valores da organização, porque a linha é muito tênue em termos das lideranças, ou do estabelecimento das lideranças, da gente ir, ao invés do colaborativo, do participativo, ir para o comando-controle, né? Onde a gente tem que ser um seguidor daquilo. Então, é um exercício, sim, muito democrático, é um exercício que requer escuta, requer participação, né? E necessariamente a busca de um determinado padrão, ela pode não fazer sentido, né? Ou padrões estabelecidos podem não fazer sentido. Ou seja, isso significa romper com determinados padrões, muitas vezes padrões sociais, né? Que estão aí como uma cultura estabelecida. E isso é muito difícil e a tomada de risco ela é difícil, né? Por isso, nas nossas falas nós conversamos, essa caminhada junto com os acionistas e o entendimento não só dos executivos da empresa, dos colaboradores da empresa, mas também do acionista, é fundamental. Senão, na metade do caminho, essa mudança de rota ela não acontece, né? Excelente, Breno. Agora a gente está caminhando para o final. Se vocês quiserem tecer as considerações finais aí sobre o painel, algum comentário final, fiquem à vontade, agora é o momento. Tomás, por favor. Vou deixar aqui meu último recado, que, assim, se alguém tiver mais interesse, está aí, Jornada ao Capitalismo Consciente, um livro
fácil, didático, principalmente barato, porque o que a gente quer fazer um conteúdo acessível. Está lá na Amazon do Brasil, R$ 4,99. Para quê? Para que mais pessoas entendam que isso é uma filosofia de negócio. O que a Merkur aplica, assim, voltou à sua origem para gerar mais resultados, principalmente, não mais só, mas gerar resultados melhores, é aplicar essa filosofia e avançar a organização para o que a gente chama de autogestão, uma organização do futuro, né? Sem chefes. A gente não precisa de chefe quando a gente sabe para onde a gente vai. Obrigado. Obrigado, Tomás. Obrigada, Antônio, aí Breno e Tomás novamente também. Foi um prazer estar aí com vocês. É sempre bom a gente poder falar um pouco mais sobre ESG e esclarecer e trazer mais informações. A gente também está aberto aí na XP para qualquer dúvida, quiser entrar em contato, fique à vontade. Gente, Marta, Tomás, Antônio, Casa Firjan, um agradecimento aqui, direto aqui do Rio Grande do Sul. Um abração para vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que participaram ativamente aí do bate-papo. A gente agora encerra o primeiro painel, mas teremos outros ao longo desse segundo dia, como a Karen informou. O próximo painel será em inglês, então terão duas opções de áudio. Você pode clicar na opção em inglês ou em português. Até o próximo painel. Muito obrigado, pessoal.